Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Márcio Bretas. Estamos juntos mais uma vez no programa Semeando Vida. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Está comigo aqui o meu amigo pastor Miguel. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pastor Márcio. Graça e paz você que nos ouve, que nos assiste. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família nesse momento, em nome de Jesus. Amém, querido. Você aí nos ouve aí pela Rádio Sudoeste, nas 10 da manhã, às 18 horas, mas também pelo Facebook. Você pode se inscrever no canal do YouTube e fazer parte dessa família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Miguel. Pastor, temos vivido dias difíceis, né? Embora a gente sabe que estamos nos recuperando, estamos sobrevivendo, estamos voltando à normalidade, as coisas estão voltando pro lugar e passamos por coisas bem piores do que aquilo que estamos vivendo agora. Parece que as coisas estão, retornando à normalidade, e a palavra do Senhor em todo o tempo ela nos traz aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes existe uma distância grande entre aquilo que pregamos e que falamos para aquilo que estamos vivendo. O Salmo 125, o primeiro versículo apenas, é um texto bem conhecido, diz o seguinte: olha, aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas que permanece para sempre. E como é difícil a gente transportar para a prática aquilo que a gente vive, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala, né? Porque falar que nós confiamos no Senhor, a gente fala. Ler a palavra e pregar sobre isso, sobre confiar no Senhor e ser como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre, a gente consegue fazer. Agora, e quando está doendo? E quando as coisas estão desabando ao nosso redor? E quando tem uma pandemia batendo na porta? E quando os dados estatísticos só vão crescendo e ainda que não sejam tão reais assim, ainda que sejam manipulados para nos assustar de fato? E aí, como é que tem sido o nosso comportamento mediante essa situação? A palavra do Senhor ela é clara, ela traz para nós a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então logo nós precisamos estar baseados na palavra, que é de fato a vontade do Senhor para as nossas vidas, para podermos nos portar de acordo com a vontade dele. Mas como é difícil, de fato viver dessa forma, quando as coisas não estão colaborando, quando as circunstâncias não estão colaborando, quando a saúde não está colaborando, quando a economia não está colaborando, quando a política não está colaborando, enfim, é bem complicado, né? Mas sabemos que o Senhor não colocou esse texto aqui apenas para enfeitar. Ele não colocou essa palavra aqui apenas porque não tinha mais o que colocar. Ele não colocou essa palavra aqui apenas para preencher um espaço. Ele colocou porque sabia que, ainda sendo difícil, era o que ele esperava de nós, era o que ele iria requerer de nós, e que não seria impossível, que não seria algo, que o Senhor não ia colocar para a gente algo que não fosse viável para que a gente fizesse. Um comportamento que não fosse possível de ser alcançado, ele não ia requerer de nós. Ele espera de nós, de fato, que a gente confiemos nele, que sejamos inabaláveis em confiança no Senhor. Isso não quer dizer que as coisas não vão acontecer, isso não quer dizer que as coisas não vão dar errado, não quer dizer que não vão fugir do nosso controle, não quer dizer que a gente não vai precisar recomeçar algumas vezes depois de ter visto as coisas se acabando, mas quer dizer que ele vai estar conosco o tempo inteiro, nos trazendo essa confiança, nos passando essa confiança, nos dando possibilidades, nos dando recursos, trazer para essa vivência esse texto, essa palavra. Eu acho que os dias que temos de vida é bem pertinente, de saber que, ainda que as coisas lá fora não estejam colaborando, mas nós precisamos estar confiantes no Senhor e sermos inabaláveis. Aí essa palavra aí de confiança, né? Muitas pessoas estão nas igrejas. Eu separo igreja porque tem muita gente que está na igreja, mas não está no Senhor, né? Porque a Bíblia está dizendo aí, os que confiam no Senhor. Então tem muita gente, pastor Miguel, espalhada pelo mundo afora, que vai às igrejas, mas elas não estão confiadas em Deus. Aí acontece alguma coisa e aquilo que acontece acaba abalando, né? O abalo, ele deixa suas marcas, né? Às vezes tem esses abalos sísmicos, né, o nome, e às vezes é um abalo que não é tão forte,
e tem outros que são mais fortes, que deixam ali rachaduras nos prédios, tem casa que cai, pessoas que morrem, né? Que aí dá aquele abalo que vai além, que é o terremoto. Mas existem situações, pastor Miguel, nesse caso que nós estamos vivendo hoje, que o mundo está vivendo, muita gente foi abalada de uma forma que não causou dano, abalou, mas passou. Mas tem gente que com o mesmo problema, o mesmo abalo, sofreu dano. Tem rachadura, tem problema, a gente morreu, espiritualmente falando, né, e fisicamente também. Aí a gente precisa entender, mas a Bíblia trata disso falando muito daquilo que é a confiança. Nesses tempos de dificuldade, é que a pessoa tem que pesar na balança que confiança é essa que ela está tendo em Deus, que um problema abalou tanto a ponto de deixar, de causar danos graves, né? Porque tem gente aí que tá em depressão, tem gente que síndrome do pânico, tem gente que tirou a própria vida, tem gente que está com desejo de tirar a própria vida. Faça isso não, querido. Faça isso não. A Bíblia está dizendo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Pode ter um terremoto, mas o monte está lá, né? Ele está lá, sabe, superando as adversidades do tempo. Comigo, com você, da mesma forma. O Senhor nos chamou para isso, para a gente suportar as adversidades do tempo, tá ali inabaláveis, como o Monte Sião. Vão vir as tempestades, vão vir as más notícias, vão vir os terremotos, mas a gente permanece lá. Por quê? Porque nós estamos confiados em Deus, querido, no Deus que tudo pode. Hoje, a gente não sabe o que está acontecendo com a tua família, o que aconteceu, né, com amigos, algumas coisas assim. Mas, querido, permaneça confiante em Deus, porque a palavra dele não muda. Se você permanecer confiado em Deus, como é que vai ser a situação? Não se abala, mas permanece para sempre. E talvez você esteja nos ouvindo, nos assistindo e não conhece esse Deus que a gente está falando. Talvez o Senhor fez com que você estivesse conectado conosco nesse momento, mas que você ainda não o conhece, não está entendendo direito aquilo que a gente está falando, mas talvez aquilo que o pastor Márcio falou ainda há pouco tenha mexido com você, do desespero, da falta de confiança, da vontade de tirar a própria vida. Eu quero dizer para você que nós estamos falando de um Deus que traz para as nossas vidas a certeza de que ainda que as coisas não estejam acontecendo como gostaríamos, que ainda que estejam acontecendo situações difíceis, mas que precisamos confiar nele, porque nada foge do controle dele. E aí eu reforço aquilo que o pastor Márcio falou: não intente contra a sua vida, pelo contrário, dê para esse Deus a chance de cuidar da sua vida, que você vai conseguir entender aquilo que nós estamos falando e aquilo que é o amor desse Deus pela sua vida. Não tente você solucionar um problema que não está ao seu alcance solucionar. Deixe que ele faça, porque ele tem sim solução para o seu problema, ele tem sim solução para a sua dor, ele tem sim a condição de fazer com que você permaneça para sempre. Basta que você confie nele. E confiar é entregar. Se eu confio no pastor Márcio, eu entrego meu carro para ele dirigir, eu confio nele. Ah, mas e se ele bater? Eu sei em quem eu estou confiando. Se eu entreguei para ele, ainda que aconteça um problema, ainda que quebre, ainda que fure um pneu, ainda que bata, mas eu confiei de entregar para ele. É isso que o Senhor espera de você, que você confie, entregue para ele e permita que ele se mostre para você. Permita que ele mostre para você que vale a pena, no meio da tribulação, confiar nele, porque nada fugiu do controle dele, nada pegou ele desapercebido e ele não está fazendo nada no susto, é tudo debaixo do controle dele. Verdade. E confiar e descansar, né, Miguel? Porque às vezes a pessoa, não, entreguei, confio, mas fica preocupado se vai ter alguma coisa. Mas me dá aqui de volta rapidinho. Com Deus não, querido. Confia a tua vida, confia a tua casa, a tua família, os teus negócios ao Senhor e tenha certeza que Deus vai prosperar. Um beijo no coração, até o próximo programa. Fique na paz do Senhor. Fique na paz, o Senhor te abençoe.